Olá, saudações a todas e a todos. Eu me chamo Leandro Cavalcante, eu sou educador da Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, a EFA Jaguaribana, localizada aqui no município de Tabuleiro do Norte. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante que diz respeito à pulverização aérea de agrotóxicos e à Lei Zé Maria do Tomé. E por que são assuntos muito importantes? Porque dizem respeito à nossa vida. Na verdade, a qualidade da nossa vida que pode ser proporcionada, melhorada ou não, a depender da existência de pulverização aérea nas nossas comunidades ou nos nossos arredores. Por isso que é um tema que diz respeito a todos nós, seja moradores do campo, seja moradores da cidade, que podem estar passíveis aí de contaminação pela pulverização aérea. Mas antes de falar necessariamente sobre a Lei Zé Maria do Tomé, que é uma lei que proíbe a pulverização aérea em todo o estado do Ceará, é importante a gente entender um pouco o que seria essa pulverização aérea. Em resumo, pulverização aérea seria aquele despejo de agrotóxicos por aeronaves, seja elas quais forem. Então, todo agrotóxico que é despejado do ar sobre as plantações é chamada de pulverização aérea de agrotóxicos. E a pulverização aérea já é uma prática antiga que foi aí difundida através do que se chama de Revolução Verde, que é um processo de tecnificação, cientificação da agricultura, que a agricultura passa a absorver cada vez mais agentes químicos, e também com o processo de mecanização, e aí a pulverização aérea se difunde no Brasil e está praticamente presente em todos os estados do país, sobretudo naqueles cultivos do agronegócio. O agronegócio pressupõe duas coisas principalmente, a monocultura e o latifúndio. Então nós temos aquelas grandes fazendas, grandes propriedades com apenas um único cultivo, chamada monocultura. E para otimizar o tempo e economizar algum dinheiro, os produtores, os latifundiários, os empresários do agronegócio preferem aderir à prática da pulverização aérea, que é despejar uma grande quantidade de agrotóxicos sobre todo aquele vasto campo de monocultura presente nas suas fazendas. Então essa seria a pulverização aérea, que é essa prática de despejo de agrotóxicos por aeronaves, também já foi utilizada como arma de guerra na Guerra do Vietnã, por exemplo, quando os Estados Unidos despejou o chamado agente laranja sobre as florestas, sobre os campos, sobre as plantações, sobre as pessoas no Vietnã, despejando veneno, despejando agrotóxicos sobre essas pessoas e causando um impacto ambiental e social na saúde dessas pessoas e de toda a biodiversidade muito, muito grande. Então, nós estamos falando de uma prática agropecuária utilizada pelo agronegócio, que também já foi utilizada como arma de guerra. E aí há alguns riscos muito presentes e muito fortes da contaminação, da pulverização aérea, que seria o próprio risco de contaminação das pessoas e do próprio ambiente. Então, imaginemos, né? Estamos nas nossas residências, seja no campo, seja na zona rural, passa uma aeronave despejando agrotóxico. É lógico que em muitos dos casos há um controle dos locais onde vão ser atingidos por essa chuva de agrotóxicos. Então, as pessoas sabem onde eles devem pulverizar. A grande questão é que, às vezes, não há como ter esse controle, em decorrência de um processo chamado de deriva, ou seja, o agrotóxico que é despejado no ar, ele pode, com o vento, se dissipar para as áreas próximas a essas plantações, e até mesmo áreas bem distantes dessas plantações, havendo aí um risco muito grande de contaminação das pessoas que vivem nos arredores dessas fazendas, e também um risco iminente de contaminação do próprio ambiente, visto que parte dessas partículas de agrotóxicos se dissipam no ar, são levadas para outros locais, caem nos rios, caem nos poços, caem nos corpos hídricos dessa localidade, ficam retidos e armazenados no solo, além de que ficam também nos alimentos. Isso já é outra questão. Então há um risco muito grande dessa contaminação por agrotóxicos no Ceará, especificamente na Chapada do Apodi, que eu vou aprofundar um pouco mais na frente. Isso já aconteceu, casos de contaminação e também desse processo de deriva que leva os agrotóxicos, essa chuva, né, de agrotóxicos para outros locais, além daqueles que foram inicialmente pulverizados pelas aeronaves. E aí no Brasil, especificamente, a gente tem alguns registros muito graves de casos de contaminação por pulverização aérea. No Mato Grosso, há alguns anos,
houve uma pulverização aérea que atingiu as crianças que estavam próximas a essa propriedade, que imaginavam que estava chovendo e simplesmente foram brincar no quintal, e quando se depararam não era chuva, na verdade era uma chuva, mas uma chuva de agrotóxicos. Isso trouxe prejuízos para a saúde dessas crianças muito sérios. Já outro caso em Goiás, uma aeronave passou por cima de uma escola e despejou os agrotóxicos, contaminando os estudantes. Recentemente no Maranhão, esse ano, também uma aeronave fez um uso indevido, inadequado dessa pulverização aérea, contaminando as comunidades camponesas que estavam próximas a essas fazendas do agronegócio. Então, gerando também um desequilíbrio social e ambiental muito grande, e que é um risco que todos nós estamos passíveis de sermos acometidos com os impactos dessa pulverização aérea. No caso especificamente do Ceará, e mais necessariamente da Chapada do Apodi, a pulverização aérea ela era uma realidade, sobretudo nos cultivos de banana. Então, mais viável para muitos produtores de banana aqui da Chapada alugarem uma aeronave para despejar os agrotóxicos sobre os seus cultivos de banana, para combater sobretudo o mal de cigatoca, que eles chamam. E isso foi a forma mais viável de controlar esse mal, a partir mediante a realização da pulverização aérea. Isso trouxe impactos diretos na vida das comunidades da Chapada do Apodi especificamente, registrando-se a contaminação do solo pelos agrotóxicos que eram despejados pela pulverização aérea, registrando também a contaminação do ar. Há um estudo realizado pelo Instituto Federal do Ceará de Limoeiro do Norte que mostra que o ar que se respirava em Limoeiro do Norte estava contaminado também por agrotóxicos, porque eram os agrotóxicos que eram despejados na Chapada, na Serra, e aí eles vinham com o vento e acabavam se armazenando na cidade, que já fica na área do vale. Então imaginemos aí também o perigo de estar respirando agrotóxico. Teve também estudos que comprovaram que havia resíduos dos agrotóxicos na água, nos poços das comunidades, nas cisternas que abasteciam as comunidades, e também impactos na vida das pessoas, dos moradores, das moradoras das comunidades da Chapada do Apodi, particularmente no Tomé, que é uma comunidade que está aí cercada por empresas do agronegócio, sobretudo da banana, mas também de outras produções, que estavam aí no meio dessas pulverizações. Estavam habituados também, os moradores e as moradoras, a observar as aeronaves circulando as comunidades, despejando agrotóxicos nos plantios de banana, mas como a gente já sabe, essas quantidades de agrotóxicos podem recair também e acabar contaminando a própria comunidade. E aí, dentro desse contexto, se insere a luta de Zé Maria do Tomé, que foi um camponês que vivia na comunidade do Tomé, entre Xeré e Limoeiro, que se voltou contra a pulverização aérea, porque percebeu que algumas coisas vinham acontecendo nas comunidades em decorrência da pulverização, como a mortandade de animais, como a própria contaminação do ar, a contaminação da água, a contaminação do solo, e fez todo um movimento contra a pulverização aérea. Zé Maria do Tomé foi assassinado em 2010, em 21 de abril de 2010, em decorrência da sua luta, mas deixou um grande legado, porque a sua luta foi continuada pelos movimentos sociais, pelas organizações que atuam na Chapada do Apodi e no Vale do Jaguaribe como um todo, a exemplo do M21, Movimento 21 de Abril, e a exemplo também das pesquisas do Núcleo Tramas, que é um grupo de pesquisa do Departamento da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. E esse grupo vem conseguindo comprovar, a partir das pesquisas realizadas, os impactos que têm os agrotóxicos, que os agrotóxicos deixaram nessas comunidades da Chapada do Apodi. Em função de toda luta, toda mobilização e toda articulação em torno desse legado de resistência deixado por Zé Maria do Tomé, foi instituída a Lei Zé Maria do Tomé, Lei número 16.820 de 2019. E o que é que essa lei diz? Que é chamada a Lei Zé Maria do Tomé. Ela proíbe o despejo de agrotóxicos por aeronaves em território cearense. É uma lei única no Brasil. O Ceará é o único estado do Brasil que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Muito em função da luta de Zé Maria, da articulação do M21, das pesquisas do Núcleo Tramas e da articulação do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, que foi o autor dessa lei 16.820 de 2019. Então, o Ceará é um exemplo a ser seguido no Brasil e no mundo
porque é o único lugar, o único estado do Brasil que proíbe a pulverização aérea em decorrência dos riscos que foram comprovados a partir da realização da pulverização aérea, particularmente nos plantios de banana. E aí, o que é que diz essa lei? Né? Que é vedada, então, a pulverização de agrotóxicos na agricultura em todo o estado do Ceará. Então, um produtor que queira fazer pulverização aérea, ele está proibido por conta dessa lei e pode ser penalizado. E aí, essa lei tem uma importância muito grande para todo o Ceará, porque pelo menos desse mal o Ceará não vai sofrer, pelo menos desses impactos, dessas consequências, o Ceará está livre por enquanto. E também é uma lei muito importante para as pessoas que vivem nos arredores dessas fazendas que se utilizavam da pulverização aérea, que estavam constantemente preocupadas se haveria ou não pulverização naquele dia e se aquele ar contaminado poderia ou não chegar até essas pessoas. Então há um clima mais de tranquilidade, particularmente nesse aspecto da não realização da pulverização aérea. E como eu já falei, o Ceará é um exemplo a ser seguido no Brasil e no mundo. Tem pessoas de todos os lugares que querem conhecer e que querem aprender com a Lei Zé Maria do Tomé, porque é uma medida, uma iniciativa inédita a nível de Brasil e que pode ser aplicada em outros estados, que pode ser aplicada também em outros locais. Apesar de ser muito importante para as comunidades e para o meio ambiente, é uma lei que vem sendo ameaçada por representantes das entidades do agronegócio que recorrem e estão recorrendo na justiça para derrubar essa lei, alegando sobretudo prejuízos financeiros. Então, alegam, né, que devido à não ocorrência da pulverização aérea, estão tendo prejuízos financeiros, que é uma alegação que é feita pelas entidades que representam o agronegócio. Apesar dessa alegação, dados do IBGE comprovam que houve um aumento da produção de banana no Ceará. Então, a principal alegação é que a pulverização aérea vem causando prejuízos, sobretudo para os produtores de banana, que é quem no Ceará se utilizavam da pulverização. E aí os dados do IBGE mostram que antes e depois houve um aumento muito significativo da produção de banana no estado. Entre 2018 e 2020 observou-se um aumento de mais de 100 mil cachos de banana, comprovando que a lei não impactou de uma maneira negativa a produção de banana no Ceará. Certo? E aí é necessário que nós, sociedade, nos apropriamos desses conhecimentos acerca da pulverização aérea, conhecemos os riscos e os impactos, conhecemos as pesquisas, os estudos, as entidades que dialogam e alertam sobre a necessidade de não haver pulverização aérea. E defender a Lei Zé Maria do Tomé é uma questão de respeito às populações do campo e um respeito à vida nas comunidades que se sentiam ameaçadas por esse perigo dessa pulverização. Mas só a Lei Zé Maria do Tomé e só a defesa da Lei Zé Maria do Tomé não é o suficiente. É preciso que sejam feitas uma série de medidas e de ações que consigam diminuir a quantidade de agrotóxicos que são utilizados a cada dia no Brasil. É preciso que a gente se coloque contra e pedindo o fim da isenção, na verdade, do fim da isenção de agrotóxicos no Ceará. Agrotóxico não paga uma série de impostos no Ceará, então é preciso que haja o fim da isenção fiscal de agrotóxicos, um maior rigor e fiscalização na liberação de novos agentes e de novos agrotóxicos. A gente observa aí nos últimos anos no governo federal liberando uma quantidade muito grande de agrotóxicos e a gente precisa também se colocar contra isso e, sobretudo, incentivar a produção de alimentos orgânicos e agroecológicos, que são aqueles que não se utilizam de agrotóxicos. E para que isso aconteça é preciso financiamento, investimento, capacitação e políticas públicas que possam impulsionar essa produção de alimentos orgânicos e agroecológicos que vão fazer muito bem para a nossa saúde. E o que é que então nós podemos fazer? Defender o fim do uso de agrotóxicos e, antes de mais nada, ter um compromisso com a vida. Então, que a gente continue defendendo a vida, continue defendendo a Lei Zé Maria do Tomé e continue defendendo a proibição de pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. Abraços e ficamos à disposição.